A gente vai falar agora sobre a Assembleia do Conselho Episcopal Latino-Americano, tendo como ponto central o processo de renovação e reestruturação do CELAM. O padre Marcos Barbosa Guimarães, subsecretário adjunto de pastoral da CNBB e assessor da Comissão para Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, vai explicar para nós. Boa tarde, Padre Marcos, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, amigo Padre Wellington, mais uma vez juntos. Também a Caísa, que está conosco nessa tarde, uma grande alegria. É muito bom conversarmos sobre um evento importantíssimo para a vida da igreja toda, particularmente para a igreja que se encontra na América Latina e no Caribe. Então, conversaremos sobre a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. É uma proposta vinda do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano. Agora, Padre Marcos, então, para começo de conversa, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que é o CELAM e qual é a missão do CELAM. Isso. O CELAM é o Conselho Episcopal Latino-Americano. E o CELAM congrega as diversas conferências episcopais da América Latina e do Caribe. E o Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, congregando as diversas conferências, as igrejas, as conferências, através das conferências episcopais da América Latina e do Caribe, também pretende criar essa unidade no nosso continente, a refletirmos também sobre os nossos desafios mais próximos e a dar respostas também pastorais da missão evangelizadora da igreja na América Latina e no Caribe. É um espaço de comunhão, de participação, de formação, de espiritualidade e de concretizar o rosto também da nossa igreja na América Latina e no Caribe. O Padre Marcos, então, diante da resposta do senhor, dá para afirmar que o CELAM tem uma importância muito grande para a igreja na América Latina e no Caribe. Muito importante, É um organismo de unidade. Sim. Isso é importantíssimo, Caminharmos na unidade, caminharmos na comunhão, respeitando as diversidades também, de cada igreja local, de cada conferência episcopal e reconhecendo também, fundamentalmente, aquilo que nos une, a mesma missão e como melhor desempenharmos a nossa missão como igreja católica na nossa região, no nosso continente. Ótimo. É belíssimo, E pelo CELAM, a gente já teve 5 conferências episcopais. O nascimento do CELAM foi em 1955, no Rio de Janeiro, na primeira conferência do CELAM, em 55. Depois, muitos de nós já ouviram falar de Medellín, no ano de 68, a Conferência de Puebla, em 1979, de Santo Domingo, em 1992, e a última em Aparecida, aqui no Brasil, onde o CELAM se reuniu como conferência no Santuário de Aparecida em 2007. Faz exatamente 14 anos da última conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, acontecida aqui no Brasil. Certo. E nós perguntamos, diante dessa realidade do CELAM, qual que é a importância de se realizar esta Assembleia Eclesial, que não é uma assembleia somente do episcopal, Isso, muito boa pergunta, Padre Wellington. Caísa também. De fato, é algo novo. Pela primeira vez acontece uma assembleia eclesial e acontece justamente aqui nas nossas terras, na América Latina e no Caribe. Então é diferente porque justamente a Assembleia Eclesial é a Assembleia de todo o povo de Deus, Dos bispos, presbíteros, diáconos, leigos e leigas, religiosos, religiosas, enquanto uma conferência episcopal, como foi a do Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida, embora reflita o rosto de todo o povo de Deus, foi uma Assembleia de bispos. E, inclusive, a dinâmica dessa Assembleia Eclesial é também nova, na linha da sinodalidade, da escuta de todos os cristãos, da escuta do povo de Deus. E o processo também, a representatividade, é de toda a parcela do povo de Deus. Ótimo. Ô padre, qual foi o principal objetivo da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe? Isso.
Essa que nós teremos agora, né? Em Sim. 2021. Que vai ser, acontecerá. Isso. Acontecerá, quer dizer, está já em processo. Estamos vivendo agora o processo de escuta, justamente de todo o povo de Deus. E culminará nos dias 21 a 28 de novembro desse ano. Virtualmente lá na Cidade do México, com um pequeno grupo, e depois espalhado por toda a América Latina e do Caribe em grupos médios, grupos menores, mas com a participação, então, de toda a igreja latino-americana e caribenha. E a importância justamente é celebrar 14 anos do documento de Aparecida. A pergunta central, a pergunta-chave dessa Assembleia Eclesial é quais são os novos desafios vindos do documento de Aparecida após 14 anos. A gente sabe que ainda tem muita gente, que precisa revisitar o documento de Aparecida ou conhecer o documento de Aparecida, que fortaleceu tanto, tanto o caminho da formação dos discípulos e missionários na centralidade de Jesus Cristo na nossa vida. Então, a pergunta-chave dessa Assembleia Eclesial é: quais são os novos desafios para a Igreja da América Latina e do Caribe, à luz da 5ª Conferência de Aparecida, acontecida em 2007, à luz dos sinais dos tempos, vamos lembrar os desafios novos, inclusive da pandemia, e à luz do pontificado do Papa Francisco também. Ótimo. Certo. E como é que o senhor já vê o encaminhamento para esse momento culminante lá de novembro? Porque o senhor falou que estamos no momento de escuta. Como é feita essa escuta? Muito boa, excelente, Caís, o Padre Wellington pergunta, porque de fato isso é a dinâmica da Assembleia Eclesial. Não culmina só nos dias do encontro, naquela semana, 21 a 28 de novembro. É um processo que se abriu. E a gente está vivendo agora um momento mais especial dessa Assembleia, que dá o tom, o dinamismo dessa Assembleia, que é escuta, consulta, vivência de sinodalidade. Significa participação de todos, a colegialidade da Igreja, a centralidade da missão dos nossos bispos na condução de todo o processo eclesial e, junto deles, a caminhada acontecida em comum, todos os ministérios, todos os serviços e todas as vocações. Esse processo agora da escuta, ele começou em abril, e ele estava marcado para ir até o final de julho. E foi agora alargado o período para o mês de agosto, graças a Deus. Então, através da plataforma da Assembleia da América Latina e do Caribe, a gente pode entrar no processo de escuta e fazer a nossa participação. Então, até o mês de agosto, a gente vivencia esse momento do processo de escuta. Depois, tudo recolhido, será elaborado um texto preparatório, um documento preparatório, que será refletido, será um material oferecido para o mês de novembro, naqueles dias 21 e 28, os dias próprios da Assembleia. E como que essa Assembleia vai acontecer, hein, Padre? Explica para nós, nesse tempo de pandemia, vai ser tudo virtual? Como que vai ser? Isso, um pouquinho lembrei, naquela semana de 21 a 28, lá na Cidade do México, um pequeno grupo presencialmente e depois todos participando, espalhados pela América Latina e do Caribe, de forma virtual, com cada conferência também indicando seus representantes para participarem virtualmente, será de forma virtual esta Assembleia. Só um pequeno grupo mesmo na Cidade do México, lá no Santuário de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, que nós caminhamos também para os 500 anos da aparição da Virgem de Guadalupe, Juan Diego, lá no México. Inclusive, essa Assembleia também tem esse sabor, da Virgem Mãe que nos acompanha como igreja, ela que é a estrela da evangelização e a nossa mãe, como diz o Papa Francisco, não somos órfãos, temos que ter essa grandiosa e santa mãe que acompanha a gente na nossa missão, no nosso testemunho como igreja. Agora tem uma pergunta aqui, eu acho que a gente precisa fazer porque muitas pessoas que acompanham a programação de TVs católicas, elas estão acostumadas, por exemplo, Padre Marcos, quando a gente fala de assembleia e até de conferência, elas lembram sempre da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, Quando a Assembleia Geral acontece e nós temos a oportunidade de fazermos a cobertura. Eu queria que o senhor explicasse a diferença
da Assembleia Geral, que as pessoas estão acostumadas com o noticiário eclesial aqui do Brasil, com essa Assembleia que nós estamos falando lá, que está já em curso, que culminará em novembro, que o senhor disse bem, né? Assembleia Eclesial, não é somente uma Assembleia de bispos, né? Isso mesmo. É a presença, né, diversificada nessa Assembleia dos seus participantes, dos seus sujeitos, né? Quem são os membros dessa Assembleia Eclesial? Todo o povo de Deus. E cada igreja local vai indicar uma parcela do povo de Deus, certo, guardando essa representatividade. Dessa parcela do povo de Deus deve ter bispos, padres, religiosas, jovens, leigos, pessoas envolvidas com a comunicação, também importantíssimo, estão contemplados, os religiosos e religiosas. Quer dizer, é esse rosto diverso, né, dos serviços, dos ministérios, na mesma graça que nós temos batismal, né? Todos os membros do povo de Deus. Uma pequena parcela de cada, né, representatividade do povo de Deus. Essa é a diferença, vamos dizer, é o passe, é a qualidade, é o sentido, é o dinamismo, o que o Papa Francisco chama também de sinodalidade, quer dizer, caminhar juntos, né? Sinodalidade, sínodo significa caminhar juntos. A sinodalidade na experiência da Assembleia Eclesial é a experiência de caminharmos juntos, todos responsáveis pela missão da vida da igreja. O Padre Marcos, e todas essas pessoas, esse povo de Deus que foi indicado pelas comunidades, já começa a participar desde agora desse momento da escuta? O momento da escuta é excelente, minha irmã. O momento da escuta é para todos nós. Sim. Não precisa ter convite. A gente pode acessar o site da Assembleia, a gente pode acessar o site oficial. A gente criou um aqui no Brasil que é só um suporte, mas quando a gente o acessa, ele nos remete para o site oficial da Assembleia Eclesial, que é assembleiaeclesial.lat. No Brasil é assembleiaeclesial.com.br. Aí a gente abrindo assembleiaeclesial.com.br, é só buscar em escuta, clicar em escuta, pedir o idioma português e começar a responder as perguntas. É um processo aberto, inclusive para aqueles que estão engajados, envolvidos nas pastorais, nos movimentos, nas comunidades, mas para aqueles também que simpatizam com a vida da nossa igreja, a plataforma é aberta para essa participação. A gente primeiro precisa se identificar, se cadastrar, criar uma senha e começar a participar respondendo as perguntas. Quais os desafios maiores que a gente percebe para a igreja nos próximos tempos? Quais são as maiores alegrias? O que ainda nos angustia, que o Espírito de Deus nos convida a crescer, a melhorar, a se converter melhor? Como melhor ser cristão, como melhor ser igreja católica nos tempos de hoje. Então é uma plataforma aberta, né? Não precisa que alguém autorize que você participe. Aí essa dimensão eclesial e de assembleia é uma plataforma aberta e é um convite que eu faço aqui, que a gente procure, né? E procure dar as nossas respostas. Não sei se vocês estão de acordo, mas às vezes a gente pode ouvir alguma criticazinha assim, a vida da igreja, poderia ser de... Pronto, é agora a hora de participar. E com responsabilidade, né? Participar com responsabilidade. Mesmo quando eu dou a minha resposta pessoal, não é uma resposta individualista. Porque se eu sou cristão, eu penso como igreja, e como igreja toda, e porque amo essa igreja. Então, por isso eu vou entrar nesse processo de participação com o espírito eclesial, com o espírito de contribuição e de oferecer o melhor. O caminho é escuta, a palavra boa é escuta. Olha que coisa maravilhosa que a gente tem que celebrar, né? Da vida da nossa igreja. Que grande exemplo para a nossa sociedade, para o mundo de hoje, o valor da escuta. A abertura para, antes até mesmo de falarmos, saber ouvir bem e escutar, né? O que o Espírito do Senhor sopra e que nós precisamos recolher para vivenciarmos melhor o caminho da evangelização. Agora, Padre Marcos, eu sei que o senhor está nesse trabalho, digamos assim, para nos ajudar também a compreender esse processo, né, de renovação e de reestruturação, até do posicionamento do CELAM, nessa bonita história que já foi construída. Mas eu queria perguntar sobre os desafios. O senhor hoje ocupa
um cargo que exige muito do compromisso, por exemplo, diante dessa realidade da evangelização, da pastoral. Quais são os desafios, na visão do senhor, da igreja enquanto América Latina? Hoje a gente poderia observar esse panorama, nós estamos aí falando, né, desde dessa perspectiva, eu acho que das 3 Américas, né? Que chegando até ali o México e olhando para a América Central, para a América Latina. Qual hoje é o maior desafio para esta área, tanto da pastoral quanto da evangelização, para a igreja na América Latina? Se você me permite, Padre Wellington, eu vou usar os desafios que são apresentados no documento preparatório para a Assembleia Eclesial. Aliás, vale a gente abrir um parênteses e dizer também, quando a gente abre a plataforma da Assembleia Eclesial, nós encontramos 2 documentos. Um primeiro é o documento preparatório, onde apresenta justamente o ver, né? O ver, o julgar como discípulos missionários e propostas de agir também, propostas de conversão. O segundo documento que a gente encontra é um documento que nos explica como participar do processo de escuta. Então, esses 2 materiais estão disponíveis para todos aqueles que acessam a plataforma e desejam vivenciar, né, sendo sujeitos nessa Assembleia Eclesial. Então, no documento preparatório, no momento assim do agir, e até eu gostaria de dizer, junto do agir se usa muito a palavra conversão. No fundo, a palavra é, ou a pergunta, em que nós precisamos nos converter mais? E são apresentados 7 elementos, né, que depois nós vamos acrescentar com a nossa participação, com a nossa inspiração, com o nosso desejo também de colaboração. Mas olha, o que nós precisamos melhorar e crescer também como igreja? No caminho de uma ecologia integral, se lembra muito esse aspecto da ecologia integral, o cuidado com as pessoas, com a natureza, o cuidado com a vida, né? O cuidado com a vida. O grito dos pobres, o grito da natureza, o grito da terra, né? O grito de todas as pessoas humanas. Ainda no agir no caminho da conversão se diz, precisamos trilhar o caminho de uma economia solidária e sustentável. Aí a gente lembra também a proposta do Papa Francisco, né, da economia de Francisco e Clara, que foi vivenciada, né, no mundo inteiro e aqui no Brasil teve tanta força. Depois, os cristãos como promotores de uma cultura da paz, um desafio muito grande, no meio de tantas intrigas, ódios, intolerâncias, dificuldades de convivência, sermos construtores de uma cultura da paz, como cristãos, cristãs, como batizados. Ainda uma atenção às novas tecnologias, com os valores que ela tem. Como, né, com esse momento a gente pode até se encontrar aqui e refletir sobre esse tema e alcançar muita gente. Mas a gente sabe também dos riscos das novas tecnologias. Então, as novas tecnologias nos seus valores e nos seus riscos. Ainda a dimensão da democracia, que precisa ser cuidada nos nossos países, e também o caminho apontado no nosso agir, o caminho de uma renovação eclesial, né? Que assim suscite um desejo, um ardor mesmo de sermos missionários, né? De sentirmos assim discípulos de Jesus Cristo e despertarmos esse ardor missionário, esse seguimento de Jesus Cristo na vida de todos os batizados. E a gente está falando não só para os outros, né? Estamos falando para nós mesmos. A gente precisa reacender essa paixão por Jesus, essa paixão pelo reino de Deus, esse amor à nossa igreja toda. E eu não sou igreja por causa de um grupo, por causa de um movimento. Eu sou igreja pela igreja toda, o amor que eu tenho à igreja toda. Até mesmo, talvez, por algum movimento ou grupo que eu não tenha muita afinidade, mas é a minha igreja. Então, esse caminho de renovação eclesial, sobretudo pela sinodalidade, pela participação, pela corresponsabilidade, pela certeza do Espírito de Deus que age no meio de nós. Perfeito. Ô padre, Padre Wellington e Padre Marcos, eu estava, logo no início da nossa conversa, eu estava aqui pensando, na realidade a Assembleia, ela começou a acontecer com o processo da escuta, vai acontecer para reavivar esse amor a Deus diante de tantas situações, não é, Padre Marcos? Uma dimensão ampla que nós devemos aí olhar para tudo e perceber que o amor a Deus nos faz ser melhores diante dessas realidades.
Eu até gosto da palavra, né, que é apresentar também no documento, né, de preparatório, a gente redescobrir Jesus Cristo. Sim. Recomeçar a partir de Jesus Cristo. E permita-me dizer, né, quando a gente fala isso, não estamos falando para os outros, não, para quem não é batizado, porque a começar de nós. Redescobrir, colocar Jesus Cristo ao centro, é isso que nós precisamos. Jesus Cristo, a sua mensagem, a palavra de Deus, a Eucaristia, a dimensão missionária, tudo isso que nasce quando a gente se aproxima de Jesus Cristo, né? É o encontro que nos leva ao desejo de viver uma vida comunitária, porque não tem discípulo que vai viver a sua fé sozinha. Se for um encontro verdadeiro com Jesus, será um encontro para a vida da comunidade da igreja e de uma igreja não voltada para si mesma, mas uma igreja voltada para a missionariedade, para o anúncio do reino de Deus, não darmos por descontados que todo mundo conhece Jesus Cristo, mas anunciarmos com palavras, mas especialmente com o nosso testemunho, com a nossa ação. E aqui a igreja, na América Latina e no Brasil, está dando esse grande testemunho, né, por essa Assembleia Eclesial. A gente espera assim, muitos frutos que já vêm acontecendo, que já estão no coração de Deus e com certeza nós iremos saborear. E conversar sobre isso é fundamental. Por isso eu agradeço mais uma vez essa possibilidade que a gente está tendo agora. Sem contar, né, Padre Marcos, que muitas pessoas vão tomando conhecimento de que a Assembleia está em curso, são chamadas a serem ouvidas, a tomarem consciência da responsabilidade, a falarem de fato com esse desejo de ver uma igreja melhor na sua expressão de seguimento a Jesus Cristo. E aqui me veio um questionamento, porque tudo que nós planejávamos antes da pandemia tinha um formato e tinha sempre esse anseio, né, de congregar, etc. A minha pergunta é, por exemplo, a Assembleia já estava prevista para acontecer neste ano? E se ela já estava presente para acontecer, o senhor imagina se ela poderá ter algum tipo de, digamos assim, ela utiliza de todos os meios, né, para acontecer, mas ela pode sofrer algum prejuízo por não acontecer, por exemplo, presencialmente? O que está sendo feito para correr atrás desse, digamos assim, desse possível prejuízo de não podermos nos reunir presencialmente? E com essa pergunta me fez lembrar também que até em princípio o Celan perguntou ao Santo Padre se não seria o momento de fazer uma 6ª conferência do Episcopado Latino-Americano. A última, como a gente já lembrou, foi em Aparecida, em 2007. Então, 14 anos depois, estava mais ou menos no período de uma nova conferência, né, do Episcopado Latino-Americano. E foi perguntado ao Santo Padre se não seria o momento. E o Papa Francisco disse: façam uma Assembleia Eclesial, vivam Aparecida, redescubram Aparecida. Ainda tem muito tesouro ali, muito tesouro no documento de Aparecida que precisa ser redescoberto. E o Papa Francisco que participou da construção daquele documento, né? Isso. Permita-me só dizer uma vez aqui na CNBB, quando o Dom Sérgio era ainda o presidente da CNBB, e tinha saído a Evangelii Gaudium, né, em 2013, né, aquela encíclica, a carta encíclica do Papa Francisco. E o Dom Sérgio, na visita da presidência ao Santo Padre, disse ao Papa Francisco: olha, nós como Igreja do Brasil queremos agradecer imensamente a publicação da exortação apostólica Evangelii Gaudium. E o Papa Francisco assim: olha, vocês não precisam me agradecer nada não, eu tirei tudo de vocês, eu tirei tudo de Aparecida. mas só para confirmar, de fato o Papa Francisco ainda na época, né, cardeal, teve uma importância fundamental em toda a Assembleia de Aparecida, inclusive na redação. E se a gente lê a Evangelii Gaudium, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, vamos ver inúmeros elementos de Aparecida. Portanto, ele sugeriu isso para nós, né, como igreja na América Latina e no Brasil. Não pense agora numa nova conferência episcopal. Procurem, arrisquem, ousem, vão com confiança, façam uma Assembleia Eclesial. E é isso que tem acontecido. E é claro, veio a pandemia nos moldes, né, que terá que ser feito nos moldes virtuais. Que a gente sabe também que, como diz o próprio documento, tem valores aí. Quantas pessoas a gente pode atingir também do modo virtual que presencialmente nós não atingíamos, não é?
Então tem esse lado, essa dimensão bastante positiva. E que criatividade, a gente tá né? Você imagina, Padre Wellington e Caísa, nós fizemos a nossa Assembleia da CNBB com um pouco mais de 500 participantes, uma semana inteira, manhã e tarde, e a coisa fluiu, né? Fluiu. Graça de Deus, a gente está aprendendo a usar também essa técnica, né? E aguardando o presencial, porque nada substitui, né? O presencial, o estar junto, a qualidade também tantas vezes é melhor, mas também pelo virtual a gente tem descoberto elementos novos que têm nos renovado, né? Como pessoas, têm nos renovado como instituição, como igreja, com certeza até aí no Pai Eterno, né? Quanta renovação também acontecendo por esses desafios que são tão difíceis, mas que têm elementos também que fazem a gente, ou pelo menos desejam fazer a gente crescer mais. É isso também mesmo. com a pandemia a gente vai se convertendo. E Padre Marcos, nós estamos aqui, nós estamos ao vivo, as pessoas estão vendo também a divulgação do portal que o senhor disse para a legal. participação. Eu queria que o senhor repetisse e indicasse mais uma vez para as pessoas como elas podem participar para poderem ser ouvidas, escutadas. Isso. Então, tem os dois portais, né? O primeiro é porque em espanhol é Assembleia. Sim. O nosso aqui está o .com.br. Tudo bem, mas o oficial então, assembleiaeclesial.lat. Depois do Brasil, que a gente construiu assim como uma ponte para a gente acessar o site oficial. Então, o nosso aqui, para ser mais fácil, Assembleia, como a gente escreve e fala, né? assembleiaeclesial.com.br. Quando a gente acessa esse site do Brasil, ele nos remete, nos oferece elementos mais claros e nos remete ao site oficial. Vale lembrar que tudo aquilo que a gente apresentar como colaboração será enviado não para o site do Brasil, mas será enviado direto para o site da Assembleia Eclesial Latino-Americana e Caribenha, aquele .lat. E a forma de participação, portanto, é acessando, não é? Aí a Assembleia Eclesial, buscando o processo de escuta, fazendo o seu cadastro, criando uma senha que te permite trabalhar o tempo que você puder, e se você quiser dar uma parada, você dá e retomar num outro momento, você tem uma senha própria, e respondendo o questionário. Não precisa responder tudo, aquilo que te chamar mais atenção, que você possa colaborar, e é esse processo aí aberto, participativo e fácil também, da gente poder entrar e poder colaborar. Incentivo a vocês dois, se já não fizeram, e também a todos que estão nos ouvindo. Estou aqui acessando, eu acredito. Então aí, tá vendo? Não perdeu tempo. Estou aqui acessando. Tá certo? Vai ser fácil, vai ser fácil. Vamos lá, vamos participar, vamos colaborar. Isso mesmo. E Deus conta conosco. E cremos vivamente na ação do Espírito de Deus no meio de nós. Padre Marcos Barbosa Guimarães, subsecretário adjunto de Pastoral da CNBB e assessor da Comissão para Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. Muito obrigado, boa tarde e seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Caísa, Padre Wellington. Espero ter ajudado um pouco e qualquer dúvida eles procuram vocês para resolver. Foi ótimo, Padre. Forte abraço, Padre. A gente vai voltar a falar mais sobre a Assembleia, viu? Isso mesmo. Isso aí, muito bom, muito bom. Tá certo, conta comigo. Fiquem com Deus, excelente missão. Obrigado por tudo. Amém.